É, boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite a todos vocês aí. Hoje, infelizmente, não estamos com a transmissão ao vivo, né? A gente entrou em contato com a empresa que fornece a internet, mas infelizmente, desde sábado que está havendo instabilidade, por isso que ela não vai ser transmitida, nossa live, mas será gravada e posteriormente, consequentemente, será postada nas nossas redes. Vamos dar início agora à nossa sessão ordinária, nossa 8ª sessão ordinária, onde eu passo para o vereador Júnior fazer a leitura da ata anterior. Boa noite a todos e a todas. Desde já quero agradecer também aqui a presença de todos os vereadores, agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio RCA de Areal, agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, e vou começar aqui a ler a ata da sessão anterior. A ata da 8ª sessão ordinária do ano de 2025, da Câmara Municipal de Montadas, Estado da Paraíba. Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2025, do nosso Senhor Jesus Cristo, na Câmara Municipal de Montadas, Casa Manuel Fernandes da Silva, no plenário Antônio da Costa, às 20 horas e 21 minutos e 27 minutos, reuniram-se os seguintes vereadores: Eliane Costa Domingos, presidente; Fagner Júnior da Silva, primeiro secretário; José Marcos Justino, vice-presidente; Yuri Veríssimo de Souza, segundo secretário; Cátia Pereira da Silva, L1 Luiz da Silva, Damião Paulo da Silva, Valdez Freire de Andrade e Maria da Guia Lima de Oliveira. Havendo quórum, a presidente deu por aberta a sessão. Iniciada a ordem do dia, a presidente requereu que o primeiro secretário fizesse as leituras pertinentes. Foi iniciada a leitura da ata da sessão anterior. Após lida, debatida e retificada, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi realizada a leitura do projeto de lei número 12, de 15 de abril de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2026 e da outras providências. Em ato contínuo, a propositura foi encaminhada para análise das comissões permanentes. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei de número 13, de 16 de abril de 2025, que dispõe o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montadas, Estado da Paraíba e da outras providências. Em ato contínuo, a propositura foi encaminhada para análise das comissões permanentes. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei de número 14, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do cargo de conselheiro tutelar da natureza eletiva do município de Montadas, Estado da Paraíba. Em ato contínuo, a propositura foi encaminhada para análise das comissões permanentes. Encerradas as matérias da ordem do dia, a presidente concedeu a palavra em tribuna. A primeira a fazer uso da palavra foi a vereadora e líder da oposição, Cátia Pereira da Silva. Solidarizou-se com o falecimento do Papa Francisco, lendo uma mensagem em sua homenagem. Cobrou, mais uma vez, medidas de auxílio e assistência à Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, que tem negligenciado os atendimentos a Maria Tereza, filha de Elizabeth, mais conhecida como Finfa. Falou que nas redes sociais existe uma campanha beneficente para ajudar a jovem. Disse que a gestão atual, ao invés de prestar auxílio, teria dito que a mesma procurasse a justiça para processar o município. Disse que essa conduta é vexatória e que os vereadores e a sociedade não podem admitir esse tipo de comportamento da gestão atual. Falou que a mesma situação vem ocorrendo no caso da filha especial de Aparecida, neta do ex-vereador Cícero Francisco Salles. Disse que os recursos da assistência social e saúde são para beneficiar os munícipes, endossando mais uma vez o absurdo de dizer que os filhos de Montadas devem procurar a justiça para usufruir dos serviços públicos. Falou que um bingo beneficente está sendo realizado por Finfa, mãe de Maria Tereza, para arrecadar recursos para o tratamento da filha, que custa R$ 24 mil. Diz que contribuiu com a doação da sonorização para o evento. Convidou o vereador Damião a ajudar com a realização de um show musical.
Na oportunidade, se solidarizou com a vereadora Maria da Guia, que está acompanhando o seu filho caçula, o qual passa por problemas de saúde. Falou da solidariedade e da necessidade de ajudar o próximo. Disse que a gestão municipal vem ajudando pessoas que têm condições financeiras para se manter, citando o exemplo de aluguéis de residências, enquanto a gestão do prefeito Romero Martins vem negligenciando as verdadeiras pessoas carentes do município. Disse que o próprio locutor responsável pela comunicação da entrega de peixe na Semana Santa, em vídeo, disse que foi orientado a dizer que os peixes não eram para todas as pessoas, mas que ele mesmo, assim, iria anunciar que era para todos os munícipes, porque foi comprado com recursos públicos. Disse que os vereadores não devem colocar vendas em seus olhos e encarar a realidade e os erros da atual administração. Por fim, abordou sobre os projetos em tramitação. Disse que irá propor emendas para garantir o direito ao pagamento dos servidores alusivo ao mês de abril, bem como garantir que o mesmo salário seja também pago aos servidores contratados, visto que fazem o mesmo trabalho, encerrando assim as suas palavras. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Valdez Freire de Andrade. Agradeceu aos munícipes que votaram em sua pessoa. Parabenizou todos os vereadores pelos trabalhos realizados. Questionou a presidente sobre a posição de um prestador de serviço da Câmara Municipal que faz uso das redes sociais para supostamente atacar um vereador através de indiretas, o qual deduz que as críticas são voltadas à sua pessoa. Diz que tanto o vereador Damião quanto ele respondem um processo de cassação por ter sido as contas de campanha reprovadas, mas acreditam que serão inocentados. Pediu que a presidente converse com o dito prestador de serviço e que o mesmo cubra as atuações dos vereadores como membro da imprensa. Por fim, abordou sobre as matérias em tramitação. Falou que o prefeito municipal, José Romero Martins dos Santos, olhe com bons olhos e envie a outra propositura dando o melhor reajuste aos servidores, visto que a proposta inicial é bem aquém do que é desejado, encerrando as suas palavras. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Yuri Varisto de Souza. Falou que o reajuste proposto pelo atual prefeito é muito inferior ao proposto pela gestão atual. Comparou cargo a cargo, demonstrando que os reajustes do ano anterior são todos superiores ao proposto pela atual gestão. Disse que o prefeito deveria propor uma emenda modificativa, tanto ao projeto de reajuste aos servidores efetivos quanto aos conselheiros tutelares, pois só ele tem a prerrogativa para alterar percentuais, visto que os vereadores, bem como as comissões, não podem aumentar tais despesas. Destacou que o orçamento atual é superior ao do ano anterior, tendo previsão orçamentária para um reajuste muito mais digno. Destacou que examinou os balancetes e disse ser um absurdo que a atual gestão vem pagando pelo recolhimento de resíduos sólidos, visto o péssimo serviço que vem sendo realizado. Destacou que a gestão anterior gastava R$15 mil, enquanto a atual gestão vem pagando R$33 mil, mais que o dobro, pela mesma demanda, porém, um péssimo serviço. Falou que as ações da Secretaria de Saúde, referente ao caso da jovem Maria Tereza, é um absurdo. Diz que os carros da Prefeitura continuam sem os devidos adesivos, mesmo após a Câmara Municipal ter aprovado o requerimento por unanimidade determinada adesivação. Relembrou que servidores vêm utilizando indiscriminadamente os veículos oficiais para tratar de assuntos particulares, enquanto os munícipes padecem com a falta de veículos. Relembrando que, enquanto cidadão precisam dos carros para irem aos hospitais, o responsável pelos veículos está fazendo uso dos mesmos para se deslocar a estabelecimentos para ir jogar cartas. Diz também que há motoristas contratados sem CNH e outros sem a classificação correspondente para conduzir ônibus escolares, encerrando assim as suas palavras. Dando continuidade, fez uso da palavra o vereador Damião Paulo da Silva. Falou sobre o reajuste dos servidores. Diz que o prefeito concedeu aos motoristas um reajuste de 15%. Agradeceu a gestão pela entrega do peixe durante a Semana Santa, seguindo a tradição da gestão anterior. Falou que as árvores estão sendo podadas
para ficar em um padrão de corte. Solidarizou-se com Finfa, mãe da jovem Maria Tereza, pelo momento crítico de saúde que sua filha enfrenta, encerrando suas palavras. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Elium Luiz da Silva. Parabenizou o debate dos vereadores sobre as matérias em tramitação. Falou sobre as porcentagens dos reajustes salariais e a demora para a tramitação, considerando muito aquém do que se deseja para o funcionalismo público. Falou sobre a inflação e os valores dos produtos básicos. Abordou sobre a importância da isonomia salarial. Abordou que visitou a creche municipal, destacando as melhorias e reparos que precisam ser feitos, entre eles a abundância de abertura do portão, a instalação de mais um corrimão, a remoção de salitre em uma das paredes, a instalação de uma rampa de acesso nos banheiros, melhoria de pisos e instalação de grades nas janelas. Diz que alguns equipamentos para a cozinha também precisam ser adquiridos. Por fim, diz que os vereadores irão lutar pelos servidores por um reajuste mais digno do que a proposta original vinda do Poder Executivo. Disse que é o exame da criança que precisa de ajuda, é caríssimo e que as pessoas precisam ajudar, encerrando as suas palavras. Em seguida, a presidenta Helena Costa Domingos abordou sobre o falecimento do Papa Francisco. Disse estar acompanhando o caso da menina Maria Tereza. Parabenizou o secretário da Ciência Social, José Romildo Gonçalves, pela peça teatral da encenação da Paixão de Cristo. Em resposta à empresa que presta serviço à Câmara, questionada pelo vereador Valdez, disse que vai averiguar o caso e tomar as medidas cabíveis. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, sendo lavrada a ata, que vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. O plenário Antônio da Costa, da Câmara Municipal de Montadas, às 22h12, de 23 do mês de abril do 4 de 2025. Acho que está errado aqui, né? Aos 22h12, de 23 dias do mês de abril, tá certo, do ano de 2025. Eu coloco a ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à ordem do dia, encaminho para o primeiro secretário Júnior fazer a leitura do projeto de emenda modificativa de número 01, de 25 de abril de 2025. Projeto de emenda modificativa número 01, de 25 de abril de 2025. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 1º e altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montadas, Estado da Paraíba. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Municipal de Montadas, no uso de suas atribuições legais que lhes são proferidas pelo artigo 87, inciso 9º, a linha I do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei número 13, de 16 de abril de 2025, passa a contar com o seguinte parágrafo 2º, que apresenta a seguinte redação. Parágrafo 2º. O percentual do reajuste previsto para os cargos mencionados no artigo 1º aplica-se também aos servidores contratados por excepcional interesse público, cujos cargos correspondam aos beneficiados por esta lei. Artigo 2º. O artigo 2º do projeto de lei número 13, de 16 de abril de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O reajuste estabelecido no artigo anterior terá efeitos retroativos a 1º de abril de 2025 e os valores correspondentes aos meses anteriores à implementação na folha de pagamento deverão ser pagos de forma integral em parcela única ou parceladamente, a critério da administração, sem prejuízo à remuneração corrente dos servidores. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Sala das Comissões, de 25 de abril de 2025. Cátia Pereira da Silva, presidente da Comissão CCJC, e Yuri Veríssimo de Souza, relator da Comissão CCJC. Justificativa.
A presente emenda visa, primeiramente, garantir segurança jurídica ao direito dos servidores efetivos de montadas ao reajuste salarial retroativo à data base do 1º de abril de 2025, estabelecendo claramente que os valores referentes ao período anterior à implementação e deverá ser pago integralmente, ainda que parcelados, visto que atualmente a data base se encontra no mês de abril. O texto original do projeto, ao prever que o reajuste será implementado apenas no mês subsequente à publicação da lei, poderia deixar dúvida quanto à efetiva cobertura dos valores retroativos. A nova redação no artigo 2º soluciona essa questão ao determinar de forma objetiva que os valores devidos desde abril sejam pagos integralmente, ainda que em parcelas, respeitando a capacidade financeira da administração, mas sem prejudicar o direito dos servidores. Além disso, com a inclusão do parágrafo 2º no artigo 1º, busca-se assegurar o princípio da isonomia, estendendo o mesmo percentual de reajuste aos servidores contratados por excepcional interesse público que ocupam os mesmos cargos dos efetivos contemplados na lei. Esta medida reconhece o papel fundamental dos servidores contratados na prestação dos serviços públicos municipais, garantindo-lhes tratamentos equânimes e evitando distorções remuneratórias injustas. Ao mesmo tempo, protege o município de possíveis contestações judiciais baseadas em violação ao princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A aprovação desta emenda fortalece o compromisso com uma gestão pública justa, transparente e valorizadora dos seus quadros funcionais, promovendo dignidade, motivação e harmonia entre os servidores que atuam em prol da população de Montadas. Sala das Comissões, 25 de abril de 2025, Cátia Pereira da Silva, presidente da CCJC, e Yuri Valença de Souza, relator da CCJC. Voto sobre a emenda modificativa. Em conformidade com o voto do relator, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento e Finanças deliberaram, por maioria absoluta em cada comissão, pela emissão de aprovação da emenda modificativa número 1, de 17 de janeiro de 2025, que modifica a redação do artigo 2º do projeto de lei número 3, de 3 de janeiro de 2025, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Registrou-se o voto contrário da membra titular Maria da Guia Lima de Oliveira, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o voto contrário do suplente Damião Paulo da Silva, na Comissão de Orçamento e Finanças. Sala das Comissões, Cício Francisco Salles, 26 de abril de 2025. Cátia Pereira da Silva, presidente da CCJC e presidente da COF. Yuri Valença de Souza, relator da CCJC e relator da COF. Maria da Guia Lima de Oliveira, membro titular da CCJC, e Damião Paulo da Silva, suplente da CCJC. Essa foi a emenda modificativa, que é em relação ao projeto de número 013 de 2025, onde eu coloco agora essa emenda em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Pela ordem. Eu não posso ser a favor de uma emenda que eu vejo inconsistência e inconstitucionalidade nela. Na questão aqui de o retroativo se paga a partir do dia 1º de abril. E quer ter um retroativo a partir do dia 1º de janeiro. Isso não existe. Isso é uma inconstitucionalidade isso aí. Isso aí está totalmente inconstitucional. Não se pode reivindicar que se paga um retroativo duas vezes. Se está dizendo no projeto original, e o projeto original diz, passa a valer retroativamente a partir do dia 1º de abril. Então, se paga o retroativo a partir do dia 1º. Hoje nós estamos já no final de abril. Então, não se pode voltar ao passado 3 meses antes. Isso aí não existe. Para começo de história, o Poder Executivo, creio que não tem base financeira para fazer esse pagamento, esse tipo de pagamento. E como a Câmara não pode legislar aumentando custos para o município, eu creio que
tem a inconstitucionalidade aí, nessa emenda. Então, o meu voto é contra a emenda. Boa noite a todos que se encontram, né? E boa noite a todos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. O meu voto é contra a emenda e a favor do projeto original, tendo em vista, como já foi falado aqui, né, através do meu colega Leon, que é inconstitucional, a gente tem que observar o que nós votamos, né? E lembrando que nós não podemos criar custo para o executivo. Então, tanto o meu voto é contra, né, a emenda e voto a favor do original. E também oriento a bancada de situação, como líder da situação, que a gente faça o voto todos nessa situação. Eu acompanho a nossa líder da situação e meu voto é contrário. Boa noite a todos e a todas, né? Eu também acompanho a bancada, né, a líder da situação. Como a Leon falou, essa foi uma observância também que a gente já tinha visto lendo o relatório direitinho e tem essa falha também. E a gente também sabe que, pela Constituição Federal, o Legislativo não pode onerar para o Executivo, né? Então a gente vai seguir contra essa emenda. E o meu voto também. Meu voto é contrário também. A emenda modificativa. Então, a emenda modificativa ela não é aprovada pelo plenário. Agora vamos dar continuidade ao parecer de número 08, do projeto de lei de número 013. Parecer único número 08/2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Orçamento e Finanças, sobre o projeto de lei número 13, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montadas, Estado da Paraíba e da outras providências. Da propositura. O presente relatório trata-se da análise do projeto de lei número 13, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montadas, Estado da Paraíba e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. As comissões permanentes de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento e Finanças, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Montadas, reuniram-se sob a presidência e relatoria da primeira para análise e emissão de parecer único. O prefeito municipal encaminhou mensagem sem numeração, na qual afirma que a propositura encontra respaldo na Lei Federal nº 4.320, de 1964. Todavia, não apresentou justificativas técnicas ou metodológicas para os percentuais de reajuste estabelecidos para os 19 cargos contemplados. Destaca-se que há cargos de nível fundamental e médio com percentuais de reajuste superiores aos atribuídos a cargos de nível superior, o que fere o princípio da razoabilidade e da valorização profissional. Como exemplo, cita-se o cargo de enfermeiro, cuja previsão salarial é de apenas R$ 1.817, valor inferior ao de cargos com exigências de escolaridade inferior. Durante o trâmite legislativo, não foi apresentada nenhuma iniciativa complementar por parte do chefe do Poder Executivo, com vista à correção ou adequação dos valores propostos, nem tampouco a revisão das porcentagens atribuídas. Nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal e considerando o princípio da simetria com a organização administrativa dos municípios, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a proposição de leis que tratem de remuneração, vencimentos e reajuste dos servidores públicos. Assim, a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores ou comissões, não pode apresentar projeto de lei ou emenda que altere a data base ou os percentuais de reajuste, sob pena de vício de iniciativa, o que implicaria inconstitucionalidade da matéria, sujeita a veto ou nulidade judicial. Entretanto,
Nos limites da legalidade e conforme prerrogativa constitucional, a Câmara Municipal pode apresentar emendas que promovam adequações redacionais ou garantam o cumprimento de normas legais. Nesse sentido, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania propôs a emenda modificativa número 1 de 25 de abril de 2025, que visa assegurar expressamente o pagamento retroativo ao mês de abril e garantir isonomia entre os vencimentos dos servidores efetivos e os contratados por excepcional interesse público. 2. Da emenda modificativa. Durante a análise do projeto de lei número 13/2025, observou-se que o texto original não assegura a isonomia constitucional aos servidores contratados por excepcional interesse público. Em razão disso, no uso de suas atribuições regimentais, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania propôs a emenda modificativa número 01 de 25 de abril de 2025, com o objetivo de garantir o pagamento retroativo do reajuste a partir do mês de abril a todos os servidores ocupantes de cargos mencionados no artigo 1º e assegurar isonomia de vencimentos e remuneração também aos servidores contratados por excepcional interesse público. A referida emenda modificativa introduz o parágrafo 2º no artigo 1º do projeto de lei com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O percentual de reajuste previsto para os cargos mencionados no artigo 1º aplica-se também aos servidores contratados por excepcional interesse público, cujos cargos correspondam aos beneficiados por esta lei. Tal medida reconhece a importância dos servidores contratados na manutenção dos serviços públicos essenciais, promovendo tratamento equânime e evitando distorções remuneratórias indevidas. Ademais, fortalece a segurança jurídica da matéria, protegendo o município contra possíveis contestações judiciais por violação ao princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O texto original do projeto, ao prever que o reajuste será implementado apenas no mês subsequente à publicação da lei, deixou dúvidas quanto à efetiva cobertura dos valores retroativos. A nova redação do artigo 2º soluciona essa questão ao determinar de forma objetiva que os valores devidos desde abril sejam pagos integralmente, ainda que em parcelas, a todos os servidores efetivos e contratados, respeitando a capacidade financeira da administração, mas sem prejudicar o direito dos servidores, conforme a redação. Artigo 2º. O reajuste estabelecido no artigo anterior terá efeitos retroativos a 1º de abril de 2025 e os valores correspondentes aos meses anteriores à implementação na folha de pagamento deverão ser pagos de forma integral, em parcela única ou parceladamente, a critério da administração, sem prejuízo à remuneração corrente dos servidores. Essa alteração visa garantir segurança jurídica ao direito dos servidores efetivos e contratados ao recebimento do reajuste salarial com efeitos retroativos à data base de 1º de abril de 2025, permitindo o pagamento integral, mesmo que parcelado, desde que respeitada a capacidade financeira do município. Registra-se ainda que o projeto de lei foi protocolado em 21 de abril de 2025, após o mês da data base. Assim, entende-se que o chefe do Poder Executivo Municipal deveria ter enviado a proposição até o mês de março, evitando assim prejuízos aos servidores durante o período de tramitação legislativa. Importa destacar que a Câmara Municipal de Montadas aprovou por unanimidade em 15 de janeiro de 2025 o indicativo número 01/2025, de autoria dos vereadores Eliano Costa Domingos, Fagner Júnior da Silva, José Marcos Justino, Cátia Pereira da Silva e Yuri Valente de Souza. O referido indicativo solicitava formalmente ao Poder Executivo o envio de projeto de lei tratando da database e do reajuste anual dos servidores públicos municipais. Entretanto, o prefeito municipal não respondeu ao requerimento legislativo, configurando o descumprimento ao disposto no artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o dever do Executivo em prestar informações solicitadas pela Câmara. Terceiro, reajuste salarial dos servidores municipais. Após análise comparativa dos percentuais de reajuste salarial aplicados aos servidores municipais no exercício 2024 e a proposta para o ano 2025, verificam-se discrepâncias significativas que merecem ser destacadas, especialmente diante do cenário orçamentário
mais favorável no exercício vigente. Para 2025, o município apresenta uma previsão de captação de recursos na ordem de 44 milhões e pouco, evidenciando um crescimento orçamentário que, em tese, deveria permitir uma política de valorização mais consistente dos servidores públicos. No entanto, os dados apontam para uma redução drástica dos percentuais de reajuste quando comparados ao ano anterior. Destaca-se ainda o caso do cargo de enfermeiro, que apresenta previsão salarial de apenas 1.817, valor consideravelmente inferior ao cargo de nível fundamental e médio, o que contraria em princípios de isonomia e valorização profissional, sobretudo considerando a responsabilidade técnica e informação exigida para o exercício da função. Outro ponto relevante é que na mensagem enviada à Câmara Municipal, o prefeito José Romero Martins dos Santos não apresenta qualquer justificativa técnica ou metodológica que explique os critérios adotados para a definição dos percentuais de reajuste proposto. Essa ausência de fundamentação compromete a transparência do processo e dificulta a análise por parte do Poder Legislativo. Desproporcionalidade é evidente. A variação entre os anos mostra que, mesmo com um orçamento maior, o índice de reajuste foi reduzido de maneira desproporcional e, em alguns casos, drástica. Desvalorização de profissionais de nível superior. Profissões da área de saúde e técnicos fundamentais para o funcionamento da rede municipal foram severamente desvalorizadas, com destaque negativo para o caso dos enfermeiros. Inconsistências com a previsão orçamentária. Com um orçamento estimado em mais de 44 milhões para 2025, esperava-se uma política salarial mais equilibrada, que ao menos mantivesse o nível de valorização anterior. Falta de transparência. A não apresentação de uma metodologia clara para a definição dos reajustes impede o controle social e institucional, fragilizando a credibilidade da proposta enviada. Limites de atuação da comissão. A comissão não tem competência para alterar os valores ou percentuais propostos. Qualquer mudança nos reajustes só poderá ser feita mediante encaminhamento de nova propositura pelo Poder Executivo, através do prefeito municipal. Aí tem a tabela aqui, né? Reajuste salarial dos servidores, odontológico, 2024, 117,09%, 2025, 5%, fisioterapeuta, 71,47%, 2024, 2025, 6,3%, educador físico, 40,04%, 2025, 10%, bioquímico, 40,02%, e nutricionista, né? 40,02%, 2024, e 2025, 6,3%. Motorista, 20,20%, 2024, e 2025, 15%. Assistente social, 12,52% em 2024 e 2025, 9,44%. Agente administrativo, agente de vigilância sanitária, auxiliar do consultório odontológico, fiscal de obras, fiscal de tributos, técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico de laboratório de análise clínica, eletricista, operador de máquina, 12,51% em 2024 e 9,44% em 2025. O cenário apresentado evidencia que os percentuais de reajuste propostos para 2025 estão muito aquém dos aplicados em 2024, com impacto direto na valorização dos servidores na justiça salarial entre os cargos. Quarto, da constitucionalidade. Após análise detida, conclui-se que a propositura atende aos preceitos constitucionais e às normas legais vigentes, não se verificando vícios de inconstitucionalidade formais ou materiais. Dessa forma, sob a ótica constitucional e legal, o projeto de lei é considerado constitucional e legalmente admissível. Entretanto, registra-se ressalva quanto à necessidade de revisão e eventual complementação dos valores propostos por meio do envio da nova propositura pelo chefe do Poder Executivo. Tal medida visa corrigir as distorções salariais identificadas e promover uma política de valorização mais justa e condizente com a atual realidade orçamentária do município. Recomenda-se, para tanto, que o novo projeto seja acompanhado da respectiva metodologia de cálculo, garantindo transparência,
equilíbrio fiscal, isonomia remuneratória e o respeito à dignidade dos servidores públicos. A emenda modificativa número 01/2025, por sua vez, encontra respaldo jurídico e está inserida dentro das prerrogativas regimentais da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não apresentando qualquer incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. A referida emenda reforça a segurança jurídica da norma ao assegurar o princípio de isonomia e a efetividade dos direitos dos servidores contratados profissional de interesse público. Portanto, a matéria é constitucional e legal. É o relatório. Quinto, voto. Diante ao exposto, voto pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 13, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município montado do Estado da Paraíba e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, com a emenda modificativa número 01, de 25 de abril de 2025. Acrescenta o parágrafo 2º no artigo 1º e altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do município de Montadas, Estado da Paraíba, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Yuri Valença de Souza, relator da CCJC e relator da COF. Parecer da comissão. Em conformidade com o voto do relator, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento e Finanças deliberaram a maioria absoluta em cada comissão, decidiram pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 13, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montada, Estado da Paraíba e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, com a emenda modificativa número 01, de 25 de abril de 2025. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 1º e altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montada, Estado da Paraíba, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Registrou-se o voto contrário da membra titular Maria da Guia Lima de Oliveira na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o voto contrário do suplente Damião Paulo da Silva na Comissão de Orçamento e Finanças. Sala das Comissões, Cícero Francisco Salles, 26 de abril de 2025. Cátia Pereira da Silva, presidente da CJC, presidente da COF. Yuri Valença de Souza, relator da CJC e relator da COF. Maria da Guia Lima de Oliveira, membro titular da CJC, e Damião Paulo da Silva, suplente da CCJC. Nesse momento eu coloco o parecer único de número 08 em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Pela ordem. Pela ordem. Eu sou totalmente contra o parecer, porque tem aqui as questões de muita coisa que eu creio que não seja realidade, não seja real. É um parecer, eu creio que não precisaria ter tantas informações vagas. Eu creio que seria uma linguagem mais direta, um voto mais direto, esclarecedor. Esse parecer está muito confuso e colocando mais confusão nas cabeças dos vereadores que estão aqui para analisá-lo. Eu creio que esse parecer aqui, ele não está de acordo com o que deveria ser feito. Essa questão de estar se falando muito de contratados, anteriormente, na gestão anterior, as pessoas aqui, os vereadores, não falavam em contratados. Eu via só um vereador aqui falando de contratados, mas os outros vereadores não falavam a respeito disso. E hoje está se tratando muito de contratado. Nós devemos aqui lutar por concurso público, tanto na Câmara Municipal como no município de Montadas. Isso é nosso dever e nossa obrigação de defendermos. Os contratados, eles estão num período de 6 meses contratados. Eles se submetem a esse contrato. Por quê? É uma questão de estar com alguma coisa para se ocupar, porque
Nenhum município, eu creio, não conheço, pague os valores referentes aos efetivos pago aos contratados. Eu creio que não existe nenhum município que faça isso. E anteriormente, na outra gestão, não se pagava igual o contratado com o efetivo. Então, eu sou contra o parecer e meu voto é contra. Senhora Presidente, mais uma vez, eu sou contra o parecer. Como o colega já falou aqui, algumas coisas aqui que não cabem, não tem nem cabimento a gente votar, né? E reforçando aqui o que o amigo falou. Na gestão passada, ninguém defendia os contratados, né? E agora vem falando que a gestão não está fazendo, até porque não foi enviado nenhum reajuste para os contratados. O reajuste que chegou aqui nesta casa para que os vereadores votassem foi para os efetivos, né? E a gente está fazendo nosso papel de vereador, que é votar, até para não vir, como já falei na última sessão, prejudicar nenhum servidor. Então, meu voto é contra e oriento a base de situação que acompanha o voto. Meu voto é contra, acompanho a presidente, né, da guia e o vereador Elion. Meu voto também é contra, né? Aproveitando aqui as planagens do vereador L1, né? Eu acho que nessas emendas modificadas, né? E modificativa. E também nesse parecer único também, a gente vê que tem muitas coisas que deveria se simplificar mais, né? A gente simplificar mais para entender melhor, mas também aqui a gente está entendendo tudo direitinho e como o Elion falou, né? E da guia falou também, a gente aqui está se tratando dos funcionários efetivos, né? Então o reajuste é para eles e o contratado por excepcional interesse fica a critério do gestor, né? Do executivo, conversar com todos, que eu sei que pela capacidade que o prefeito Romero Martins e a Divânia têm, vai conversar com os servidores contratados e com certeza vai sair todo mundo satisfeito. Mas o trabalho da noite hoje a gente aqui tem que aprovar o projeto que veio do executivo, analisar para os efetivos. Então o meu voto é contrário. Faço das suas palavras, vereador Damião, as minhas. Eu também sou o voto contrário também, e os contratados, né? O prefeito pode sentar com eles e combinar e para dar tudo certo, né? No momento aqui a gente está votando, está fazendo o parecer, né? Dos efetivos. Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores que estão todos presentes. Desde já quero aqui justificar o meu comportamento, porque não cheguei no horário certo, porque muitas pessoas não sabem, mas o vereador, ele não só depende de estar na sessão, ele tem outros compromissos para atender a população, e esse foi o meu caso, eu não cheguei a tempo. Peço a desculpa a todos. Senhores e senhoras, diante dessa emenda aí, eu como vereador, é lógico que eu sou sempre a favor do funcionário, mas eu vejo um pouco de intolerância por parte do executivo de não atender os vereadores quando ele manda uma determinada, vamos dizer assim, uma justificativa, para que ele atenda melhor o funcionário público. Que o que nós queremos, eu particularmente, presidente, eu queria que todos fossem por igual. Agora, essa questão de comparar o passado com o presente, eu acho que isso é picuinha. Isso não é questão de a gente botar em pauta agora. O que eu vejo é que nós temos que trabalhar para o munícipe, para que todos tenham o seu aumento salarial por igual, não um a mais do que outro. Vou votar a favor do que o executivo mandou. Por quê?
porque se eu não votar, ele não pode receber. Mas eu vou votar a favor. Sendo contra, e vou fazer uma deixa e quero que resista em ata. A emenda era para ele ter respondido, ter aceitado, ter votado aqui, todos estão a favor. Porque quem ganha com isso é o funcionário público. E sou a favor do funcionário, porque são os funcionários públicos que fazem a demanda do nosso município, senhora presidente. Eu vou fazer aqui a minha deixa, só nessa parte. Você a favor ao projeto e contra ao executivo que não foi a favor da emenda e nem os nobres colegas que não foi a favor da emenda que seja para beneficiar a nossa população. Muito obrigado. No caso, o parecer, a gente já tinha votado a emenda. Agora, esse foi o parecer. O voto do senhor é favorável ao parecer, não é isso? Então, mesmo com a contagem aqui dos votos, o parecer de número 08, ele não foi aprovado. Então, o parecer não sendo aprovado, a gente coloca em votação agora. Não, desculpa, eu não prestei atenção. Não pode colocar em votação, o parecer foi reprovado em plenário. O que os vereadores poderiam propor aqui, que era contrário à emenda, como foram, e favorável ao projeto original, sem precisar reprovar o parecer do relator, entendeu? E assim, com relação a concurso, aquele projeto que a gente tanto brigou para ele não ser revogado, era justamente por isso, para ter concurso, para não ter tantos contratados e haver concurso. Aí alguns vereadores entram em contradição com relação a esse projeto. O projeto que a gente tanto falava, que era o pacote da maldade, era justamente para diminuir os contratados e abrir vaga para os concursos. Aí entra em contradição, foi contrário, foi a favor para revogar o projeto e agora fala em concurso. Dá para entender. Mas a minha proposta é ser favorável ao projeto original, e não contrário ao parecer. Deixa para vocês. Pela ordem, senhora presidente. Só um minuto. O parecer, mesmo veio aqui o parecer da comissão. O parecer, a gente coloca em votação para o plenário. O plenário não concorda com o parecer. Se fosse favorável, votar no projeto que está de jeito original. Isso. Então, o projeto original. Então, é isso. Não, tudo fica registrado em ata. Com certeza tem que ser registrado em ata. E aqui, eu pergunto ao nobre vereador por quê? Porque passou 4 anos e não fez a reformulação dos cargos para se criar o concurso e só deixou para cima da hora depois que perdeu a eleição. Eu quero saber por quê. Na realidade, 8 anos, né, senhora presidente, 8 anos. que não fuja da pauta, por gentileza, bota em votação para o projeto. Peraí. Pela ordem, Não, senhora calma. presidente, eu quero saber qual vai ser o vereador que o senhor vai fazer a pergunta. Que ele falou vereador, quero saber quem é o vereador, só isso. Marcos, eu peço para o senhor aguardar pela ordem que já estava aqui aguardando para falar, era a vereadora da Guia. Até mesmo o senhor Elion até falou, mas ela já estava na ordem. Então, vereadora da Guia, se pronuncie. Como foi dito aqui, Em a relação ao bancada, projeto. a gente votou contra parecer agora, né? E a gente é a favor, sim, do projeto original. A gente não está votando aqui projetos passados, não, senhor vereador, até porque faz mais de 2 meses que a gente votou esse projeto. O que importa agora é o que está aqui na nossa mesa, é o que nós estamos votando agora, né? E o que passou já há 1 mês, 2 meses, a gente não está falando sobre isso. Vamos dar importância ao que está na nossa mesa, para que a gente possa resolver essa situação? Pronto. Cada um já se posicionou aqui que a gente encerrou a votação referente ao parecer. Nesse momento, onde não houve as emendas nem as modificações que o parecer, que a comissão fez as sugestões, eu coloco o projeto de número 013, onde todos já tiveram acesso, foram
lidos, relidos, eu coloco o projeto de número 013, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores públicos efetivos do município de Montadas, Estado da Paraíba, e da outras providências. O projeto original. Então, ele coloca em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade à nossa ordem do dia, eu passo para o primeiro secretário Júnior fazer a leitura do parecer parecer único de número 09. Parecer único número 09/2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Orçamento e Finanças, sobre o projeto de lei número 14, 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do cargo de conselheiro tutelar de natureza eletiva do município de Montadas, Estado da Paraíba. Da propositura, o presente relatório trata da análise do projeto de lei número 14, 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do cargo de conselheiro tutelar de natureza eletiva do município de Montadas, Estado da Paraíba, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. As comissões permanentes de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento e Finanças, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Montadas, reuniram-se sob a presidência e relatoria da primeira, para análise e emissão de parecer único. O prefeito municipal encaminhou mensagem sem enumeração, na qual afirma que o reajuste de 9,44% tem como base a recomposição do poder de compra frente às perdas inflacionárias acumuladas durante o período. Destacou que o projeto de lei se mantém nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e que as disposições orçamentárias estão previstas no artigo 3º e 4º da propositura, com respaldo na Lei Federal número 4.320/1964, apresentada durante a 8ª sessão ordinária para leitura e, consequentemente, encaminhada para as comissões permanentes. Foi sugerido pelos vereadores um aumento mais significativo, elevando o valor apresentado pelo prefeito municipal de R$ 1.885,42 para R$ 2.500. No entanto, durante o trâmite legislativo não foi apresentada nenhuma iniciativa complementar por parte do chefe do Poder Executivo, com vistas à correção ou adequação dos valores propostos, nem tampouco a revisão das percentagens atribuídas. Nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal, e considerando o princípio da simetria com a organização administrativa dos municípios, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a proposição de leis que tratem de remuneração, vencimentos e reajustes dos servidores públicos. Assim, a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores ou comissões, não pode apresentar projeto de lei ou emenda que altere os percentuais de reajuste, sob pena de vício de iniciativa, o que implicaria inconstitucionalidade da matéria, sujeita a veto ou nulidade judicial. Terceiro, reajuste salarial dos servidores municipais. Após análise comparativa dos percentuais do reajuste salarial aplicados aos conselheiros tutelares, observou-se que em 2022 o aumento foi de 15%, em 2023 de 7,42%, em 2024 15%, e em 2025 a proposta é de 9,44%. Tá ligado, não? O microfone dele. Verificam-se discrepâncias significativas que merecem ser destacadas, especialmente diante do cenário orçamentário mais favorável no exercício vigente. Está dando interferência? Acho que é o de Marco. Para 2025, o município apresenta uma previsão de capacitação de recursos na ordem de 44 milhões, evidenciando um crescimento orçamentário que, em tese, deveria permitir uma política de valorização mais consistente dos servidores públicos. No entanto, os dados apontam para uma redução drástica dos percentuais de reajuste, quando comparados ao ano anterior.
Outro ponto relevante é que na mensagem enviada à Câmara Municipal, o prefeito José Romero Martins dos Santos não apresenta qualquer justificativa técnica ou metodológica que explique os critérios adotados para a definição dos percentuais de reajuste proposto. Essa ausência de fundamentação compromete a transparência do processo e dificulta a análise por parte do Poder Legislativo. Inconsistência com a previsão orçamentária. Com o orçamento estimado em mais de 44 milhões para 2025, esperava-se uma política salarial mais equilibrada, que ao menos mantivesse o nível de valorização anterior, ou seja, 15%, considerando que apenas 2023 foi um cenário atípico com redução orçamentária, conforme previsão do Tribunal de Contas do Estado. Limites de atuação da comissão. A comissão não tem competência para alterar os valores ou percentuais propostos. Qualquer mudança nos reajustes só poderá ser feita mediante encaminhamento de nova propositura pelo Poder Executivo, através do prefeito municipal. O cenário apresentado evidencia que os percentuais de reajuste propostos para 2025 estão muito aquém dos aplicados em 2024, com impacto direto na valorização dos servidores na justiça salarial entre os cargos. Quarto, da constitucionalidade. Após a análise detida, conclui-se que a propositura atende aos preceitos constitucionais e às normas legais vigentes, não se verificando vícios de inconstitucionalidade formais ou materiais. Dessa forma, sob a ótica constitucional e legal, o projeto de lei é considerado constitucional e legalmente admissível. Portanto, a matéria é constitucional e legal. É o relatório. Quinto voto. Diante ao exposto, voto pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 14, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do cargo de conselheiro tutelar de natureza eletiva do município de Montada, Estado da Paraíba. Sala das Comissões, Cícero Francisco Salles, 26 de abril de 2025. Yuri Valente de Souza, relator da CCJC e relator da COF. Parecer da comissão. Em conformidade com o voto do relator, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento e Finanças deliberaram e, por unanimidade, decidiram pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 14, de 16 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do cargo de conselheiro tutelar de natureza eletiva do município de Montada, Estado da Paraíba. Sala das Comissões, Cícero Francisco Salles, 26 de abril de 2025. Cátia Pereira da Silva, presidente da CCJC e presidente da COF. Yuri Valente de Souza, relator da CCJC e relator da COF. Maria da Guia Lima de Oliveira, membro titular da CCJC. E Damião Paulo da Silva, suplente da CCJC. Nesse momento eu coloco o parecer em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Parecer aprovado por unanimidade. Então pronto. Eu coloco. Cadê? A gente já está desde o início debatendo, o senhor chegou um pouquinho atrasado, é por isso que não acompanhou. Vai ficar gravado, depois o senhor acompanha. Eu coloco agora o projeto, foi favorável, de número 014, de abril, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do cargo de conselheiro tutelar de natureza eletiva do município de Montadas, Estado da Paraíba. Quem for a favor, permaneça como está e quem for contra, se manifeste. Pronto. Projeto de número 14, aprovado por unanimidade. Dando continuidade à nossa ordem do dia, eu passo para o vereador Júnior fazer a leitura do requerimento de número 21, de abril de 2025.
Requerimento número 21, de 25 de abril de 2025. Autoria, vereador Valdez Freire de Andrade. Senhor presidente, nobres vereadores, venho requerer a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 87, quarta, linha D, do regimento interno desta Casa Legislativa, que após ouvido o plenário, que seja requerido ao Poder Executivo Municipal a aquisição de sementes hortaliças para doação aos agricultores que foram contemplados com as cisternas de produção emplacadas pelo Governo Federal. Montadas 25 de abril de 2025, Valdez Freire de Andrade, vereador. Justificativa. O objetivo desse requerimento é fortalecer a agricultura familiar do município de Montadas e incentivar os agricultores a produzir os alimentos orgânicos para o consumo e também incentivar os agricultores a produzir uma renda extra. Montadas, 25 de abril de 2025, Valdez Freire de Andrade, vereador. Vereador Valdez, vai falar. Boa noite a todos. Só. Esse requerimento coloco porque vejo a necessidade tanto dos agricultores ter uma semente de qualidade, né, que seria de semente de hortaliça, e também a necessidade hoje da nossa merenda escolar precisar de ter esses alimentos da nossa região, né, da agricultura familiar. E a gente não tem o que oferecer, não tem como vender, porque a gente não tem incentivo também para os pequenos produtores, né? Então, hoje se encontra cerca de 40 cisternas de produção no nosso município, que são aquelas cisternas calçadão e de enxurrada, que ela veio através do governo federal e justamente era para produzir o alimento. Então, esse projeto tanto ia beneficiar também os agricultores como uso próprio, como também para venda, e também a gente incentivar a nossa gestão também de comprar também a esses agricultores, né, assim quando estiver produzindo. Então peço aos vereadores que vejam com bons olhos e aprovem esse requerimento, e o prefeito também, né, e faça imediatamente, né, dê essa resposta imediatamente, né, num prazo de 15 dias, para que a gente já aproveite a chuva que vem aí, se Deus quiser, e a gente comece já a produzir. Nesse momento eu coloco o requerimento em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, encerrando nossa ordem do dia, né, vamos dar início à nossa ordem para uso da tribuna. Eu estou aqui com os 5 nomes e vou fazer o sorteio. Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela vida de cada um aqui presente e aos que nos acompanham pelo canal, que está sendo gravado, né, presidente, senhora presidente, e pela Rádio RCA, né, que Deus possa nos dar a paz e saúde a cada dia. Senhora presidente, senhores vereadores, fiz a minha parte, né, quanto nas questões de propositura, de propor um reajuste uniforme, né, tanto para os efetivos quanto para os contratados. Mas cada um vereador tem sua cabeça e sua ideia, segue ela conforme pensa, né. A questão dos conselheiros, né, que foram votos unânimes aqui dos novos vereadores, mas o executivo não teve sequer a decência de mandar pelo menos uma resposta, ou dizendo que não poderia,
ou dizendo que poderia. Poderia, né? Porque o orçamento vigente desse ano é bem maior do que o do ano passado. É só falta de querer mesmo. Quem quer fazer, faz, e quem não quer, arruma desculpa ou até nem responde, né? Como é o caso que o Executivo e toda a sua equipe está fazendo com relação aos requerimentos e ofícios enviados a eles das comissões. Infelizmente não estamos tendo resposta, mas a conduta dele já é conhecida por boa parte, né? Infelizmente ele não tem respondido. E dar os parabéns aos funcionários que vão ser agraciados pelos seus reajustes, né? Esperávamos que pudéssemos igualar, né, todo esse reajuste de uma forma uniforme, salve o de enfermeiro e o de operador de máquina, que só tem Lili e Marcelo, né, que poderia ter sido uniforme para eles também, tanto para os motoristas quanto para ele. Que a gente sabe que toda cidade, o operador de máquina, o salário é maior, né, na sua função. Não mais, só agradecer a presença de todos e agradecer a Deus por mais um dia. Muito obrigado, senhora presidente, e até a próxima, se assim Deus permitir. Vereador Damião. Pois é. Boa noite a todos e a todas, né, que estão presenciando aqui e acompanhando nossos trabalhos, né. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, agradecer a minha família, agradecer a meus amigos e amigas de Montadas, agradecer os funcionários, motoristas, outros funcionários, Ricardo, Guerra, Marquinho, todo mundo, em nome do seu Pedrinho. Eu cumprimento todos vocês por estar marcando presença, tirar um tempinho de vocês para sair. Sonali, presidente do Sintab, viu? Agradeço também a presença de vocês, que foi um esclarecimento bastante bom que você deu logo no início dessa jornada aqui para aprovação desse reajuste também. E a todos os presentes, aos funcionários da casa, à senhora presidente, aos senhores vereadores e vereadoras. Agradecer também aqui, hoje, pelo dom da vida do meu filho Raniel, que está completando 18 anos hoje, e é um prazer imenso eu, como pai, de poder celebrar mais essa data com ele, né? Também meu sobrinho Ian, Isaías, também completando 2 meses, e eu mando um cheirão no coração de cada um que está nos acompanhando através da rádio SA. A gente aqui fez o trabalho que a gente tem que fazer na casa, né? Que é legislar. O executivo faz a parte dele e a gente faz a parte nossa aqui. A gente sabe que nem o vereador tem o poder de onerar para o executivo, gerar gasto para o executivo. Então, a gente faz o papel da gente aqui, que é aprovar, analisar, apreciar o que o executivo manda para nós, e a gente aprecia, avalia e dá nosso voto, né? Então, assim, o contratado, nós não somos contra contratado, não. A gente é a favor, e a gente tem a certeza que o prefeito Romero Martins vai sentar com todos os contratados, não vai deixar ninguém para trás, também porque é um pedido da gente, da população. Os vereadores, eu sei que estão todos engajados também em fazer esse pedido para ele, então ninguém vai ficar para trás, não. Vai ser todo mundo ouvido e atendido. Eu só queria saber uma coisa, se realmente o ofício aqui dessas emendas justificativas foi enviado para o executivo, que eu tenho conhecimentos que não foi enviado esse ofício, não chegou na prefeitura. Então, se não chegou um ofício na prefeitura, como é que o gestor vai enviar um justificativo aqui para a Câmara? Eu acho que, não sei, segundo informações, não chegou nenhum ofício lá, e dessa maneira o executivo não pode se manifestar e dar sua opinião. Então, só esclarecendo um pouquinho. E também aqui quero agradecer a todos os secretários que estão empenhados, né, em fazer uma gestão pública para todos, sem diferenciar ninguém, tanto no esporte, como na cultura, como na agricultura, como na administração,
o executivo em geral. Então, aqui agradecer a cada um de vocês, a de saúde, minha amiga Ana Paula, Juscelino, todos pelo empenho de vocês de sempre estar procurando fazer o melhor para a nossa cidade. E a gente só fica a engrandecer, o nosso município só fica a engrandecer, só tem a crescer com essas atitudes. E também eu quero agradecer a todos os vereadores também por acompanhar, né? Acompanhar o voto favorável ao projeto enviado pelo Executivo, todos foram de acordo também, e a gente tem a agradecer a cada um de vocês, mostrando que aqui todo mundo está trabalhando com seriedade, e assim que a gente pode fazer um município diferente e ser diferenciado para toda a população de Montadas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, não mais nada a acrescentar. Eu vou agora passar a palavra para outro vereador. Que Deus abençoe cada um de vocês. A expectativa. Eu chamo agora o vereador Valdez. Até eu vou também, se for para eu participar. Boa noite a todos. Para não pecar, a todos que estão presentes, também vai ficar gravado, que nos assiste pelas redes sociais, né? Quero parabenizar todos os vereadores aqui presentes, pedir à nossa presidente a justificativa também da vereadora Kátia, né? Porque ela não veio hoje, né? E também parabenizar todos os servidores que receberam o aumento, né? Uns 15%, outros 6,4%, mas que bom começar uma gestão já pensando por igualdade, né? Todos receberam esse reajuste e conversamos sim com o gestor e ele já se prontificou que em janeiro vai dar um aumento muito melhor e a gente espera isso, né? Que todos merecem. Então, hoje eu não tenho muito o que falar, né? Estou muito feliz com tudo isso, no nosso trabalho. E também cobrar mais uma vez, presidente, se você já tem essa informação da empresa, aqui eu cobrei na última sessão, né? Que eu insisto e eu quero a justificativa da atuação dele aqui, dos trabalhos dele na Câmara, até porque um dia de hoje, a gente está precisando muito dessa informação, porque algumas pessoas pediram para que cobrasse aqui de novo, que a população quer saber o porquê está pagando um salário a um cidadão e saber o que o cidadão está fazendo para contribuir com nossos trabalhos aqui da Câmara, dos vereadores, e com o desenvolvimento do nosso município, até levando o nome da Câmara Municipal de Montadas, que por si está trabalhando muito bem, todos os vereadores. Tem a divergência, de cada um, de cada opinião, mas aqui a gente está fazendo um trabalho sério, e esse trabalho sério a gente não pode deixar ficar calado aqui, sendo que estamos pagando um bom salário a uma pessoa que pode estar divulgando o nosso trabalho aqui na Câmara. Então, muito obrigado a todos, minha esposa Fabiana, abraço a todos os secretários que fazem a gestão municipal, a todos os motoristas, aqui o nosso amigo Edgar, nosso amigo Adibese, Max, né? Então, parabéns a todos, conselheiros tutelares, né? A gente fez o melhor para todos, e dentro das possibilidades, para que não atrapalhasse um possível veto, né? Também a gente aprovamos sim o projeto e estamos reivindicando para que o ano que vem, em janeiro, tenha mais aumento, né? E aqui só reforço, né, o que Damião falou, né? O presidente da comissão, Yuri, se ele enviou algum ofício comunicando o que tinha sido votado, qual era o reajuste que ele queria, através da comissão,
para o Executivo. Então, eu também tenho essa informação que não chegou, né, e a gente cobra isso para que fique bem claro. Então, fique com Deus todo e muito obrigado mais uma vez. Boa noite, senhora presidente. Só falando ao vereador, primeiro que eu não sou o presidente, sou relator, e o ofício foi enviado, como outros foram enviados e não tivemos a resposta. Desculpa, o relator, então eu quero a cópia desse ofício, né, porque a gente cobra, né, então a população cobra e a gente precisa que a gente tenha em mãos documentos. Muito obrigado. O vereador Elium. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, aos que estão em casa, né, e vão depois ver a gravação da sessão. Parabenizar aos vereadores pelo debate, pelo voto, pelo esforço de esclarecer as coisas. Parabenizar aos servidores, né? Muitos esperavam um aumento maior. Eu reivindiquei, inclusive, mas não foi atendido, mas a gente vai continuar a batalhar por um aumento melhor dessa categoria que teve um aumento menor do que os outros. Então, essa questão dos conselheiros, pode ter certeza que eu vou reivindicar e vou conversar com o gestor para que tenha aí um aumento melhor, né, mesmo depois do aumento concedido aqui, né, pelo projeto aprovado. Mas vamos continuar lutando pelas categorias para que haja isonomia salarial, né, um aumento igual para todos, e isso é o mais importante. Eu quero aqui só ler a emenda aqui que eu falei naquela hora, que dá a entender, fica muito confusa. O artigo 2º, o reajuste estabelecido no artigo anterior terá efeitos retroativos a 1º de abril de 2025, retroativo, todo mundo sabe. E os valores correspondentes aos meses anteriores, dá a entender que os outros meses está sendo cobrado também. Então, isso foi o que eu entendi, é por isso que eu disse que o texto está confuso. Dá a entender que os meses de março, de fevereiro e de janeiro estão sendo também cobrados. Então, o que eu entendi aqui, lendo essa emenda, foi isso. Porque se é retroativo ao 1º de abril, é claro que esse valor ia ser, né, pago ao funcionário. Então, ficou muito confuso por isso aí. Por isso que eu falei que, do jeito que está escrito aqui, há uma inconstitucionalidade. Por isso que eu falei isso. A gente tem que se basear nas leis e na realidade do que a gente está vendo. A gente tem um parecer muito longo, muito extenso, que fala muita coisa que não precisaria estar aqui, a não ser a realidade dos fatos, para ser aprovado ou não. Então, isso é que eu peço aqui aos vereadores, que tenhamos cuidado com esse tipo de coisa. Porque aqui a gente está para aprovar leis que realmente sejam constitucionais, que realmente sejam leis que beneficiem a população. A gente não quer aqui uma lei confusa, que depois tenha brecha para que tenha processo judicial em cima dessas leis. Então, aqui o que eu esclareço é isso, porque nós temos que estudar a lei, pesquisar, para que a gente vote certo e vote pela população. Obrigado a todos e a todas, uma boa noite, fiquem com Deus. Vereadora da Guia. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né, como sempre falo, por nos proporcionar mais uma noite de trabalho, porque se não fosse da vontade dele que nós não estivéssemos aqui, nós não estaríamos. Então, se nós estamos aqui, né, com saúde e trabalhando, é porque o Senhor permitiu. Primeiramente, agradecer a Deus, como eu já falei, também queria parabenizar e agradecer aos vereadores, né, por ter votado favorável, sim, ao aumento dos servidores,
Sabemos que o gestor trabalha, né, com recursos que foram votados ano passado, neste ano, e também sabemos que a partir do ano que vem pode sim melhorar, né, iremos trabalhar juntos e unidos para isso, buscar o melhor para os servidores, né, pessoas que lutam, categoria que merece. E eu tenho certeza que, através desses vereadores, também do gestor, da nossa vice-prefeita, que também tem defendido, eu acredito sim que a partir de janeiro, como ele já, né, se colocou, já prontificou que em janeiro vai ter novamente reajuste. Também quero falar, me direcionar aos conselheiros, né? Hoje nós votamos a favor do que foi enviado. Como foi dito nesta casa, os vereadores não têm poder para modificar, né, o que foi enviado, os valores que foi enviado, até porque nós não podemos criar custo para o executivo. Mas, de antemão, já quero adiantar que já tenho reunião marcada com o gestor. Irei sim defender a categoria sim dos conselheiros tutelares, junto com os colegas vereadores, que já estamos sim trabalhando em união, e buscar o melhor para vocês, porque nós sabemos que vocês trabalham de dia, de noite, colocam em vida as suas vidas, que é um trabalho de risco, de dedicação e, acima de tudo, de amor também, pelas crianças, pelos adolescentes. Então, pode contar com a vereadora da Guia, que irei sim sempre defender as categorias, não só dos efetivos, dos conselheiros, e por que não falar também dos contratados, né? Pessoas que também levantam cedo, que trabalham, que batalham. Nós sabemos que montadas precisa também ter concurso, iremos sim defender, mas também iremos também defender os contratados, que são guerreiros como os efetivos também, e acredito que o gestor irá mandar também para essa casa, dentro das medidas do possível, também para que nós possamos estar ajudando também os contratados. Então, desde já eu quero agradecer, né, aos vereadores e dizer que vamos sim continuar trabalhando unido pelo melhor para a nossa cidade, para as crianças, para os idosos, né, para os anciões também, enfim, para todos, buscando sempre melhorias. E de antemão eu quero parabenizar todos os secretários, que mesmo com as dificuldades que pegaram desde o dia 1º de janeiro, mesmo com as críticas, vem trabalhando, as secretarias vêm mostrando o serviço, e as pessoas também não podem cobrar em 4 meses o que não fizeram em 8 anos. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos deixar o gestor trabalhar e colocar as coisas no lugar. De antemão, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. O vereador Marcos vai fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas, senhoras, senhores, todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Senhora presidente, eu quero aqui, de antemão, justificar o meu atraso, na verdade, porque todos os vereadores, eu acho que todos concordam que o vereador não apenas trabalha, não só aqui na Câmara, ele tem que dar assistência, principalmente a quem nos ajudou, a nossa população de Montadas, no qual eu estava num desses momentos, está aqui a minha justificativa. Senhora presidente, escutando atentamente a fala de todos, nobres colegas, e teve algumas coisas que não concordo, outras concordam. Eu concordo, senhora presidente, quando nós aprovamos um projeto que vem em benefício da população de Montada, principalmente a quem trabalha, quem dá o sangue para a população de Montadas, são os funcionários públicos, isso seja na educação, na saúde, na infraestrutura, na agricultura, todos dão o seu melhor. Então, é lógico que nós temos que aprovar todos os projetos que venham a beneficiar todos os funcionários públicos. Eu só não sou de acordo, eu vou agora falar o que eu não sou de acordo. Chega vereador
que já veio da gestão passada e querer fazer comparação, porque no passado nós não vimos o que acontece. Na verdade, a gente vê, a gente recorre, mas muitas vezes nós somos vencidos. E o gestor, falo diretamente para ele, você gestor, incompetente, é Marcos Justino que está falando, pode escrever, gestor, incompetente, é Marcos Justino que está falando, porque não atendeu quando aqui um vereador manda para você uma emenda, manda resposta. Isso é para a melhoria do funcionário público. Eu cobro também, senhora presidente. Cadê o Sintab? Vamos cobrar mais. Vamos cobrar mais para o nosso funcionário público? Vamos cobrar mais? Porque não estava. Muito bem, bem observado, e vou lhe responder à altura. Eu estava no meu dia de aniversário, eu sou isento de estar no trabalho. Eu estou falando no momento. Isso, o que eu quero, senhora presidente, é cobrar mais. O gestor, ele deve sim satisfação à população. Ele deve sim satisfação aos vereadores quando manda um relatório para ele. Deve sim. Ele não foi respondido. Mas, preste atenção, eu sou a favor do funcionário público. Eu sou a favor. E quanto mais vir para o funcionário público, ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu quero igualdade. Eu quero igualdade para todos. Principalmente quem trabalha na saúde. Eu quero igualdade. Quem trabalha na saúde está à frente de tudo. Não tem. É só isso que eu cobro. E isso eu sou contra. Eu não sou contra um funcionário público. Certo? Eu vou também falar um pouco, coisa rápida, que falaram aqui da comunicação. Se não acompanhar quem faz a transmissão, nós estamos, Edson Pereira, ele faz sim. Quer saber quanto ele ganha? Está aí, 3 mil e pouco. Mas tem do outro lado que está empenhado 12 mil reais. Alguém falou alguma coisa? Eu não escutei, a não ser quem cobra. Alguém falou? Ficaram mudos? Não falou. Aí quer vir cobrar agora? Vamos ser mais coerente? Vamos ser mais coerente? Não venha cobrar se não tem dever. Vamos ser coerente e justo para todos. É isso que eu peço. E sobre os projetos, eu quero parabenizar todo funcionário público que teve seu aumento. E quero me solidarizar com 2, que infelizmente não teve. A verdade foi essa. Espero que o gestor tenha a competência, seu prefeito. Pela primeira vez chamo o senhor de prefeito. Tem a competência dos outros 2 que faltam. Você pode dar 1 centavo. Seja coerente, seja transparente, e vou cobrar mais uma vez a você. Da mesma forma que você foi na minha casa pedir para eu estar ao seu lado, vai na minha casa também cobrar de mim alguma coisa que eu falo errado, vá, que você foi na minha casa. Eu estava na minha casa, debaixo do meu alpendre. Eu quero lhe encontrar, vá de novo. Você não vai, porque eu sei como é a sua política. Eu conheço você, eu conheço, e é de berço. Porque infelizmente é da minha família. E eu não estou o rabo preso. Da mesma forma que você, dia 29, junto com o seu pessoal, quis me caçar meu mandato, dia 31 estava na minha casa. Um caba desse não tem caráter. Vá de novo, eu lhe recebo. Vá de novo, seu gestor. Quem está falando é Marcos Justino.
É teu primo. É teu primo. Vai lá. Quero conversar com você. Você não é tão arrochado? Vá lá. Eu quero lhe receber. São essas minhas palavras, senhor presidente, e diga à senhora e a toda a população de Montadas. Eu estou disposto a ajudar a população de Montadas, não só funcionário público e quem não é. Seja do gari, o pobre, o rico, o idoso, a criança, o adolescente. Pode contar com o Marco Justino que ele vai estar presente. Muito obrigado. Dando a nossa continuidade. O senhor já encerrou? Pronto. Dando continuidade, eu vou só relatar aqui, de fato, a justificativa da senhora, da vereadora Kátia. Ela hoje realmente fez uma viagem, mas infelizmente ela não ficou muito bem, não está bem de saúde, justificou a ausência dela e por isso não veio. Eu, particularmente, sofro de enxaquecas e sei o quanto é complicado. Então, ela não estava bem para comparecer hoje à sessão. Eu acredito que hoje não há mais nada a se tratar. A gente dá por encerrada. Só queria pedir que a senhora presidente visse a questão da cópia do ofício que foi enviado para o gestor e que não teve resposta devido nessas votações, né? Que era para ser enviado sexta-feira. Bom, a gente só queria ver essa questão para a gente ter acesso. Para a gente saber, não né? se estender mais, vereadora da Guia, o que tinha ficado a questão desse ofício e que você, como o Damião, como a senhora também faz parte da comissão, que a comissão iria enviar o ofício. Então, vocês se reuniram sábado. Se enviar o ofício ou não à comissão, não era a questão da presidência, né? Então, aí vê com a comissão. Parte da presidente e parte do relator. Não é nosso, né? Não cabe ao membro, é deles. Eu não tenho esse conhecimento. Se foi enviado, eu acredito que não. A gente já encerrou a nossa ordem do dia, já encerramos nossa fala na tribuna e eu dou por encerrada essa sessão. Fiquem todos em paz e vamos a mais uma.